Gravando! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de física, ciclo 1 e mais uma dica musical sensacional, hein? Peguem o seu caderno 3, vamos para a página 87, aula 54, ok? Estamos vendo as leis de Newton. Vocês estão vendo que temos muitas aulas só com exercícios sobre leis de Newton, né? E essa aula aqui continua leis de Newton. Continuamos com a famosa formulinha: força, meu amor, F igual a M vezes A. F, força resultante que atua em um corpo, em um objeto, unidade em newtons. M é a massa desse corpo, desse objeto, em quilogramas, e A é a aceleração que ele adquire quando é aplicada essa força, né? Aceleração em metro por segundo ao quadrado, ok? Então, quem entrou agora, página 87, caderno 3, aula 54. Então, vamos lá. O que nós vamos ver nesta aula, além de continuar trabalhando com a segunda lei de Newton, é a lei de Hooke. O incrível Hooke. Lembram do Hooke do cinema? Só que esse aqui é outro Hooke, tá? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma mola. Esse desenhinho vocês não têm aí na apostila, eu que coloquei, tá? Vocês têm aqui uma mola e um objeto preso a essa mola. Esta mola está no seu estado natural, não está nem comprimida e nem esticada, tá? Aí vem alguém, pega esse objeto aqui, ó, tira da sua posição inicial e puxa até aqui, ó, tá? Então eu puxei o objeto e estou segurando este objeto. Vocês estão vendo que a mola sofreu uma deformação, ela alongou daqui até aqui. Essa deformação da mola nós chamamos de X. Eu estou segurando o objeto aqui e eu percebo que ele está querendo voltar para a sua posição original, tá? Esta força aqui, ó, que está tentando fazer o objeto voltar à sua posição inicial, chama-se força elástica. Ela foi descoberta pelo incrível Hooke, ok? Como é que calculamos a força elástica? Então, força elástica abreviamos por F índice EL, FEL, força elástica. O Hooke descobriu que a força elástica era diretamente proporcional à deformação da mola X. Quanto mais eu puxo a mola, maior a força elástica. Só que para essa formuleta dar certo aqui, ó, precisava de uma constante aqui. Essa constante ele batizou como constante elástica da mola. Então, veja bem, essa daqui é uma mola de quê? Sabe aquelas molas de plástico de criança brincar? Se isso aqui for uma mola de plástico, esse K é a constante elástica da mola. Se for uma mola, por exemplo, de um outro material que não seja plástico, de algum metal, alumínio, esse K, essa constante, tem um outro valor, tá? Não precisa ser necessariamente mola. Pode ser, por exemplo, um elástico. Esse elástico a gente coloca aqui, ó, no cabelo. Prende o elástico, prende o cabelo aqui, né? Prende o elástico, você estica o elástico. Então, esse elástico tem uma constante elástica. Estilingue, você pega o estilingue e puxa a pedra. Você está esticando aquele elástico, aquela fita elástica do estilingue. Então, aquela fita elástica tem uma constante elástica. Isso é claro que é dado no problema. Então, a força elástica é a constante elástica vezes a deformação. Tá tudo aqui para vocês, ó. Aí eu coloquei aqui um exemplo, inventei qualquer número, tá? Faz de conta que esta mola aqui, ó, é uma mola de plástico, dessas de criança brincar.
tem uma constante elástica K que vale 10 newtons por centímetro. O que significa isso? A grosso modo, para vocês entenderem, a cada centímetro que eu puxo aqui, ó, da mola para esticá-lo, a cada centímetro que eu puxo, aparece uma força de 10 newtons nessa mola, tentando fazer com que ele volte à posição inicial. Então, são 10 newtons para cada centímetro. Essa é a constante elástica desta mola. Eu puxei esta mola de 2 centímetros, tá? Ela estava aqui na posição inicial, puxei 2 centímetros. Então, a deformação da mola, x igual a 2 centímetros, ok? Ó, aqui centímetro bateu com centímetro, não precisa transformar nada, essas unidades têm que bater. O que não pode, por exemplo, é aqui estar em newton por centímetro e aqui está, por exemplo, em metro. Aí você tem que transformar os dois para metro ou os dois para centímetro, ok? Qual é a força elástica que atua aqui, então? Força elástica K vezes X. K, constante elástica, 10, está aqui em cima. X, deformação da mola, 2 está aqui. 10 vezes 2, 20. Vocês estão vendo que esse centímetro daqui cortou com esse centímetro daqui, sobrou newton. Portanto, a força elástica que está atuando aqui nesta mola é de 20 newtons. Ok, pessoal? Pausa para um golinho de água. Enquanto vocês copiam, né? Muito bem, pessoal. A teoria dessa aula é hoje. Além da lei de Newton, né? Nós vamos agora acrescentar essa lei de Hooke, tá bom? Então, eu quis fazer uma teoria aí. Os exercícios estão direto, ó. Os exercícios estão direto na página 87, ok? Deixa eu só tirar um quadro aqui que está na frente. Peraí. Então, os exercícios estão na página 87. Então, primeiro exercício. Pedro foi passar as férias escolares na casa do seu tio, que tinha uma mercearia na zona rural. Chegando lá, foi direto para a mercearia, encontrou o tio preocupado porque a balança, muito importante para pesar as mercadorias, estava quebrada. Como havia terminado a primeira série do ensino médio, disse ao tio que poderia resolver o problema aplicando seus conhecimentos de física. Olha que interessante, o Pedro foi ajudar o tio. Pedro havia notado que entre as coisas que o tio vendia, havia uma mola na qual estava escrita a especificação interessante, 25 newtons por centímetro. Aí o Pedro falou, opa, já sei, 25 newtons por centímetro é a constante elástica da mola. Então tá aqui, ó, gente, já puxei o nosso primeiro dado, K, constante elástica da mola, 25 newtons por centímetro, ok? Então, ele sabia que newton era unidade de força e centímetro unidade de comprimento. Para provar que estava certo, Pedro prendeu a mola no teto e dependurou na extremidade de baixo um saco de ração cujo pacote estava escrito o valor da massa. A mola deformou 4 centímetros. Então, ele pendurou a mola no teto, aí colocou o saco de ração, a mola cedeu, a mola desceu, a mola sofreu uma deformação de 4 centímetros. Deformação da mola chamamos de X. Então, X, 4 centímetros é o nosso outro dado, tá? Então, se a mola deformou 4 centímetros, calcule a massa do saco de ração que Pedro dependurou. Adote gravidade G igual a 10. Pessoal, olha o saco de ração aqui, ó. O Pedro pendurou o saco de ração, a mola aqui em cima, eu não cheguei a desenhar a mola. A mola desceu,
aqui tem uma mola, então aqui tem, pela lei de Hooke, uma força elástica. Apareceu mola, apareceu elástico, a força chamada de força elástica. E é claro, como isso aqui está na vertical, tem o peso devido à ação da gravidade que puxa o saco de ração para baixo. Então, ó, o saco de ração desceu 4 centímetros, a mola cedeu 4 centímetros, o saco de ração parou. Então, ele está aqui parado em repouso. Se ele está aqui parado em repouso, é porque todas as forças que atuam nele se anulam, ou seja, a força elástica devido à mola que está aqui, ó, puxa o saco para cima e o peso devido à gravidade puxa este saco para baixo, ok? Então fica o que, gente? Força elástica igual a peso. Tá aqui, ó, esse F é a força elástica. Se vocês quiserem, pode escrever aí F índice L. Força elástica que atua no saco de ração, que o puxa para cima, igual o peso que puxa para baixo. Gente, o que é força elástica? K vezes X. O que é peso? Massa vezes a gravidade. K, constante elástica, olha aqui, foi dada no texto. Troquei o K por 25. X, deformação da mola, foi dada aqui no texto. Troquei o X por 4. M, massa do saco de ração. Não sei, é o que eu quero. G, aceleração da gravidade, está aqui no texto, 10, tá? Aqui ficou, gente, ó, 25 vezes 4, 100. Esse 10 está multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por 10, resposta, massa M igual 10 quilogramas. Não sei se aqui está tampando para vocês, eu tirei aqui do local, não sei se para vocês sai, mas se ficou escondidinho aqui, ó, ficou escrito aqui, massa, né, M igual 10 quilogramas, alternativa B de bola, ok? Então, o primeiro exercício está pronto, massa 10 quilogramas, alternativa B. Ok, pessoal? Exercício número 2. Número 2. Num jato que se desloca sobre uma pista horizontal, em movimento retilíneo uniformemente acelerado, o passageiro decide estimar o módulo da aceleração do avião. Para isto, improvisa um pêndulo que, quando suspenso, seu fio fica aproximadamente estável, formando um ângulo θ de 25 graus com a vertical e em repouso em relação ao avião. Considere a gravidade 10, aí ele deu seno, cosseno de 25, de 90 graus, tangente de 25, seno, cosseno de 25 e tangente de 25. Das alternativas, qual fornece um módulo aproximado da aceleração do avião e que melhor representa a inclinação do pêndulo? Gente, nós já fizemos um exercício desse idêntico nas aulas anteriores, tá? O rapaz está aqui sentado na cadeira do avião, enquanto o avião está parado em repouso, é claro, a bolinha, não é? Esse pêndulo aqui você pode fazer na sua casa. Antes de você viajar de avião, pega um barbante, pega uma bolinha, pode ser de isopor não, de durepox, de alumínio, tá? Você coloca a bolinha assim, ó, ela fica aqui na vertical, enquanto o avião estiver parado, é claro. Quando o avião acelera, olha, ele está acelerando horizontalmente para a direita, a bolinha afasta-se, tá? Ela tem uma inclinação aqui, ó, de 25 graus, ok? Então, o problema pede a aceleração do avião. Será que é letra A, 4,7, letra B, 9? E aí vai, tem as outras alternativas, tá? Então, veja bem, ó, o fio fez isso, a bolinha estava aqui na vertical, o fio afastou-se, formou aqui um ângulo de 25 graus. Quais são as forças que atuam na bolinha? Duas forças, gente. Primeiro, tá aqui, ó, peso
vertical e para baixo. Segunda força, tem fio. O que eu sempre falo para vocês? Tem fio, corda, barbante, força de tração, tá? Então tá aqui, ó, tração, certo? Essa é a tração. Este ângulo e este ângulo matematicamente são iguais. O que eu sempre falo para vocês também? Forças inclinadas, assim, ó. Olha a minha caneta, me atrapalham. O que eu faço? Jogo essa força fora no lixo, mas eu faço a sua decomposição, ó, em X e em Y. Então, essa força inclinada aqui, ó, joguei fora. Eu vou trabalhar com as suas componentes em X e em Y. Então, olha aqui na figura, a componente da tração em X, TX. A componente da tração em Y, TY. Então, agora essa força aqui, ó, esse T, esquece. Joguei fora no lixo, tá? O que sobrou, ó? TX, TY e peso. 3 forças. Só que tem um detalhe, pessoal. O TY é vertical e para cima. O peso é vertical e para baixo. Portanto, esse peso e esse TY se anulam, são iguais. Então, eu escrevi aqui, ó, o TY que puxa para cima é igual ao peso que puxa para baixo. O que é peso? Produto da massa pela gravidade. Guarda esta equação. Qual foi a única força que atua na bolinha, então? Ó, olha que interessante. Esse T aqui, joguei fora porque eu troquei por TX e TY. Só que esse TY cortou com esse peso. Só sobrou na bolinha a componente da força horizontal, TX. Então, eu aplico a segunda lei de Newton para a bolinha para achar a aceleração. Qual é a segunda lei de Newton? Força, meu amor. Qual é a única força que sobrou na bolinha, pessoal? TX, ó, TY com P cortou, só sobrou o TX. Então, TX é M vezes A. Guarda essa resposta, guarda essa resposta. Se vocês olharem aqui, ó, no ângulo θ, o TX é o cateto oposto a θ. E o TY, que é esse pontilhadinho, ó, que é igual a isso, é o cateto adjacente a θ. Matemática, o que nos lembra cateto oposto pelo cateto adjacente? Nos lembra tangente. Então, eu vou tirar tangente deste ângulo. Por isso que aqui ele deu seno, cosseno e tangente, tá? Então, eu estou tirando a tangente de θ. Então, vamos lá. Tangente de θ, cateto oposto, olha aqui, TX, dividido pelo adjacente TY, tá aqui, ó. O que é TX, gente? Tá aqui em cima, M vezes A. Então, eu coloquei no lugar do TX aqui, ó, M vezes A. O que é TY? Tá aqui em cima, ó. O TY é igual ao peso, que é M vezes G. M cortou com M, o que sobrou? Tangente de θ é igual a sobre G, tá? Então, aqui, não sei se ficou escondido para vocês, tangente de θ igual a dividido por G. Multipliquei em cruz. A vezes 1, A, G vezes θ, G vezes θ, tangente de θ. G, aceleração da gravidade, foi dada no texto 10. A tangente de θ, que é 25 graus, foi dada no texto 0,47. 10 vezes 0,47, 4,7 metros por segundo ao quadrado. Alternativa A é a alternativa correta. Portanto, a aceleração do avião, que é a mesma aceleração da bolinha, 4,7 metros por segundo ao quadrado. Se vocês voltarem o caderno algumas aulas atrás, vocês vão ver que tem um exercício que é praticamente a mesma coisa que esse, tá? Ele repetiu esse exercício porque cai muito esse tipo de exercício no vestibular, ok? Deu tempo de copiar, pessoal? Só mais uns segundinhos enquanto eu bebo água para vocês terminarem de copiar e já vamos para o número 3.
Prontinho? Exercício número 3. Um helicóptero está voando horizontalmente em linha reta, com velocidade constante. Um cabo flexível de massa desprezível prende o helicóptero a um bloco que terá movimento retilíneo e uniforme na horizontal. A resistência do ar no bloco não é desprezível. Tem esse detalhe importante aqui. Qual dos diagramas melhor representa o posicionamento do cabo enquanto o helicóptero se desloca no ar para a direita? Ele está indo da esquerda para a direita. Então, eu coloquei uma coisa interessante aqui para vocês. Ó. A força resultante do bloco será nula, porque o bloco, e tanto o bloco está no helicóptero, ele está voando em movimento retilíneo e uniforme. Se o movimento é retilíneo e uniforme, lembra pela primeira lei de Newton que todas as forças que atuam se anulam, ok? Ó, se a resistência do ar fosse desprezível, a resposta seria o item A. Só que não dá para desprezar a resistência do ar nessa situação, tanto que ele diz aqui, ó, a resistência do ar não é desprezível. Então, quais são as forças que atuam nessa caixa? Então tem, ó, a força aqui, peso vertical e para baixo. Então precisa ter uma força para anular vertical e para cima, que é a força no cabo, a componente em Y do cabo, igualzinho o problema anterior, tá? Existe a força de resistência do ar. Se o helicóptero está indo para a direita, o ar, a força de resistência do ar o puxa para a esquerda. Então tá aqui, ó, força de resistência do ar para a esquerda. Então precisa ter uma outro vetor para anular esse horizontal para a direita, que é a componente Tx. Então a componente Tx e Ty faz aqui, ó, a tração no fio inclinada nessa direção aqui. Isso está aqui, ó, na alternativa B de bola. Portanto, o número 3, alternativa B de bola, ok? Próximo, número 4. Na situação física da seguinte figura, dois blocos de massas M1, olha aqui o M1, 8 kg, M2, 2 kg, estão presos a um dinamômetro. Aqui tem um dinamômetro, tá? Para quem não sabe, dinamômetro é um aparelho que mede forças. Onde você coloca o dinamômetro, ele está medindo forças. Aqui ele colocou o dinamômetro, ó, no fio que une os blocos M1 e M2. Portanto, este dinamômetro vai medir a força de tração no fio, ok? Aplica-se uma força F1 de 10 newtons no bloco M1. Ó. Então, puxei o bloco M1 para a direita com força F1, 10. E puxei o bloco F2 para a esquerda, ó, com a força F2, 50. Pessoal, essa força F2, 50 é maior do que a F1, 10. Então, todo esse conjunto vai andar da direita para a esquerda. Eles vão para lá, ó, no sentido da força maior, é claro. Aqui ele pede para desprezar a massa do dinamômetro. Eu quero na letra A aceleração do sistema e na letra B o resultado que mostra o dinamômetro. Gente, o resultado do dinamômetro, como eu acabei de dizer, o dinamômetro está ligando aos fios que unem M1 e MB e M2. Então, na verdade, o dinamômetro vai indicar a força de tração no fio. O que eu fiz na letra A? Segunda lei de Newton, força resultante, produto da massa pela aceleração. Quais as forças que atuam aqui, gente? F1 puxa para a direita, F2 puxa para a esquerda. Forças de sentidos contrários eu vou subtrair. Aí vocês vão pensar, mas o que eu faço? F1 menos F2
ou F2 menos F1? Qual é a dúvida, pessoal? Sempre você vai fazer a maior menos a menor, é claro. A maior é a F2 e a menor é a F1 aqui. F2 é 50, o F1 é 10. Então, eu faço a maior, F2, menos a menor, que é F1. Igual a massa dos dois blocos, M1 mais M2, coloquei entre parênteses, vezes A. F2 está no texto, está aqui, ó, 50. Menos F1 está no texto, 10. 50 menos 10, já coloquei direto aqui, ó, 40, tá? Massa M1, ó, 8, mais a M2, 2, M1 mais M2 deu 10. 40 dividido por 10, aceleração A, 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta do item A, ok? Aceleração do sistema todo, 4 metros por segundo ao quadrado. Se ele perguntasse a direção e o sentido do movimento, ele está se movimentando horizontalmente para a esquerda, no sentido da força maior, que é o F2, ok? Letra B, o resultado do dinamômetro, ele pede a tração no fio aqui, ó, aqui, tá? Gente, olha aqui, eu redesenhei. Olha o bloquinho M2 está sendo puxado para a esquerda com a força F2. Tem fio aqui, de novo, toda vez que tem fio, tem força de tração ou tensão. Tá aqui, ó. Sempre tração, gente, você pega a sua caneta e vai do bloco para o fio, sempre, ó. Do bloco para o fio, do dinamômetro para o fio, do dinamômetro para o fio, do bloco para o fio, sempre, tá? Então, eu posso calcular essa tração usando só o bloquinho 2 ou só o bloquinho 1, tanto faz. Eu vou aplicar a segunda lei de Newton só para um dos blocos. Eu usei, ó, escrevi aqui usando o bloco M2. Tenta fazer na sua casa, como tarefa, como exercício, o que eu vou fazer aqui, só que para o bloco M1 vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Então, olhem para o bloco M2, ó, estou mostrando o bloco M2. Gente, quantas forças tem no bloco M2? A F2 que puxa para a esquerda e a tração no fio que puxa para a direita. De novo, forças de sentidos contrários, eu subtraio. Então, o que eu faço? Ó, F2 menos T. Então, tá aqui, ó, F2 menos T. Como eu usei o bloco M2, massa do bloco M2 vezes aceleração A. Tenho tudo, é só substituir. F2 foi dado no texto, tá aqui, ó, F2 50. Troquei o F2 por 50. Menos T igual. Massa do bloco 2, está aqui, ó, 2. Aceleração da letra A, 4, tá? Então, ficou 2 vezes 4, 8. Esse 8 está do lado direito, joguei para o lado esquerdo, ó, com sinal de menos. Então, ficou 50 menos 8. E esse T de tração, ó, está negativo do lado direito, do lado esquerdo, desculpa. O T está negativo do lado esquerdo, joguei para o lado direito, trocando o sinal. 50 menos 8, 42 newtons. Portanto, a tração no fio, que é o que o dinamômetro está marcando, 32 newtons, ok? Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, a resultante no dinamômetro é sempre nula, a massa dele é desprezível, e a força que ele indica é a força aplicada em uma das extremidades, que é, ó, a força de tração no fio, ok? Opa! Gente,
Encerramos a aula de hoje, continuou com leis de Newton, né? E também acrescentou nesta aula a lei de Hooke, né? E também essa dica musical do Oingo Boingo, tá? No comecinho da aula. Pessoal, não saiam da sala que eu vou fazer a chamada, só mais um minutinho, tá? Só um minutinho.